Mas que bom que estamos aqui juntos no final do ano. Mais um ano se passou rápido para alguns, talvez muito devagar para outros. Mas o que fica claro é que mais um ano chega ao seu fim e a gente está aqui. E nessa época, muito obrigado, irmão. Como todo final de ciclo, nós somos levados a refletir sobre o que foi, o que aconteceu nesse ano, como que será o próximo ano. E é comum que a gente faça resoluções nessa época do ano, é muito comum. E quem aqui já chegou agora nesse final de ano com algumas resoluções, talvez pensando, agora que vai, agora esse é o ano. Ano novo, vida nova. E é curioso que a gente vive isso em ciclos anuais. Cada ano a gente olha para trás e vê coisas que a gente poderia ter melhorado, coisas que a gente poderia ter mudado. Para o ano que vem a gente pensa, eu me comprometo a ler a Bíblia todos os dias, me comprometo a ser mais carinhoso, me comprometo a passar mais tempo com a família, vou ter mais disciplina, vou parar com aquilo, vou cuidar melhor disso. E a gente é muito assim somos nós. E aí a gente procura coisas que nos motivem a mudar. Talvez a virada do ano é uma motivação. Às vezes alguns já passaram aqui por acampamentos, aqueles acampamentos que você volta empolgado, ou você vê um filme, uma experiência, uma pregação de final de ano, que nem essa, talvez uma oportunidade. E depois de passar por aquele momento de inspiração, parece que tudo faz sentido. A solução dos problemas estava lá, talvez. E agora você sente que você consegue vencer qualquer desafio. O que 2026 trouxer, a gente consegue vencer. Porque você está motivado. E é normal, tá? É normal que a gente faça resoluções. Que busquemos motivações. Eu não sou contra isso. Eu vejo que faz parte de certos momentos. Mas o problema é que nós somos altamente inconstantes. Somos altamente inconstantes. A gente começa bem o plano, mas de repente alguma coisa acontece. Você não recebe a reação que você queria através da sua mudança, ou você se cansa no momento, no processo, você fica estressado, uma mudança no trabalho, uma mudança na sua vida familiar, e logo a gente desiste do que a gente planejou, e a gente talvez ache outro momento para começar de novo. Vou achar uma nova motivação, depois eu começo tudo isso. E parece um ciclo sem fim. E existem algumas pessoas que nem tentam, nem começam o plano porque já sabem que vão fracassar. Eu já tive anos que nem comecei, falei, não, nem vou começar porque não, acho que não vale a pena. Não quero me sentir um fracassado de novo. E eu não sei você, mas eu frequentemente eu me encontro cansado por lutar contra a minha própria inconstância. Eu não sei se você já se viu nesse lugar. E qual que é a resposta, então? Qual que é a solução? Nem tentar, porque a derrota é certa. Começar e ir encontrando as motivações corretas no processo. Será que existe uma solução para esse ciclo sem fim que às vezes a gente se encontra? Eu queria, antes de ler o texto, eu queria orar com vocês. Pai, estamos aqui nessa noite desejosos por ouvir a sua voz, por ouvir a tua palavra, Pai. E pedimos que, através da leitura da sua palavra, Pai, o Espírito Santo abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, que haja um solo fértil para ouvir a tua palavra, Pai. Nos ajude, Pai, a perceber e a sermos sensíveis à tua voz nessa noite. Nos ajude, porque tua palavra é preciosa, Pai. A sua palavra é preciosa e merecedora de toda a nossa atenção. Por isso pedimos, Pai, não permita que a sua palavra passe despercebida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido a vocês a abrirem o texto que fica no Salmo 119. E vamos ler a última perícope, o último trecho do Salmo, que começa no versículo 169.
Não vamos ler o salmo inteiro, tá? Alguns agradeceram. Salmos é o versículo 169 do Salmo 119 e leremos até o final, até o 176. E durante a pregação eu peço que deixem aberta a Bíblia, vamos voltar a alguns momentos. Acho que não tem aí não, né? Só para não. Amém? Eu vou ler. E o texto diz assim: Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento, segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me, segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Que texto precioso do Salmo 119. O salmo inteiro é precioso, mas antes da gente entrar nesses versículos finais, é importante entender alguns pontos sobre esse salmo. E alguns, como todos, a maioria sabe, né? Alguns sabem, é o capítulo mais longo da Bíblia. São 176 versículos. E ele não é longo por acaso. O salmista não estava escrevendo para encher espaço. Ele é basicamente uma oração extensa, uma oração insistente, repetitiva. E não repetitiva, de novo, por falta de assunto. Mas é porque o salmista, ele compreende como que o coração dele funciona. Ele precisa voltar para a palavra de Deus, porque sem ela ele vai se perder. E ao longo desse salmo você vai perceber isso o tempo todo, quando você ler, ele fala da palavra de Deus, uma e outra vez, de várias formas. Ele vai usando sinônimos, lei, mandamentos, decretos, juízos. Em todos os versículos você tem uma referência à palavra de Deus. Porque o objetivo do salmista é formar um coração que vive pela palavra e não por outros impulsos. Por isso que ele clama, ele pede entendimento, ele pede livramento, ele louva, ele se corrige e no final ele termina com uma confissão muito honesta que a gente acabou de ler, a gente voltará. E é exatamente aqui que o nosso texto entra. No fim do salmo a gente vê o que está por trás de tudo. Não é só alguém falando algo bonito sobre a palavra de Deus, mas é alguém que sabe que anda errante como uma ovelha perdida e desgarrada e que precisa que o seu pastor venha socorrê-la. Esse é o clímax do texto. Mas por isso quando a gente vê o que a gente leu, a gente deve voltar à pergunta: como que a gente pode sair do ciclo de inconstância na nossa vida? Como que a gente sai desse ciclo? E através do texto, em primeiro lugar, primeiro ponto, fica evidente que é por meio da oração. Okay? É por meio da oração a gente começa a sair desse ciclo. Não por uma autoajuda, não por uma automotivação, não por truque, 5 passos para a vitória, mas por meio da oração. Mas a gente vai entender um pouco mais a fundo sobre qual tipo de oração que o salmista está fazendo aqui. A gente vê nos 2 primeiros versículos, se você voltar lá, a gente vê a estrutura do movimento de oração do salmista. No 169, a primeira parte, diz assim: chega a ti, Senhor, a minha súplica. E no segundo versículo, a primeira parte, 170, chega a minha petição à tua presença. Primeiro, ele se chega a Deus de forma submissa. O salmista vai pedir de forma temerosa, e ele usa a oração como se fosse um mensageiro para chegar à presença de Deus. E depois ele aguarda uma resposta ansiosamente, porque a resposta desse rei é aquilo que ele está aguardando com maior ansiedade, porque a vida dele depende dessa resposta. A vida dele depende dessa decisão do rei. E dentro desse primeiro movimento submisso, a gente vê um pedido ousado. Se você ver lá, ele
dá-me entendimento. Depois ele pede, livra-me. Então ele se chega de forma ousada a Deus e pede, dá-me entendimento, livra-me. Mas repare, essa ousadia, ela não vai nascer do ego, não vai nascer do me dá o que eu quero. Ela não nasce de um sentimento de eu sei o que é melhor, Deus. Eu quero que você me dê agora o que eu estou pedindo. Se você percebe no finalzinho das duas petições, vem amarrada a seguinte expressão, segundo a tua palavra. O que ele pede segundo a palavra de Deus. Ou seja, ele pede com ousadia, mas a ousadia dele não está baseada no que ele vai achar, no que ele acha que é bom, mas sim no que Deus já falou. Por isso a gente vê que a oração, voltando, se inicia no movimento de submissão a Deus, já que a nossa vida está nas suas mãos. E essa oração também possui ousadia, uma oração ousada, mas não de acordo com os nossos padrões, não de acordo com os nossos desejos, mas de acordo com a própria palavra de Deus. E a gente vê que a oração precisa ter em pauta duas características, submissão e ousadia. Agora, o conteúdo dessa oração submissa e ousada também é essencial. É uma oração que anseia por entendimento e uma oração que anseia por libertação, segundo a palavra de Deus. E conhecimento, libertação. E quando a gente fala de inconstância, a gente vê exemplos muito claros na nossa própria vida. Muito claros na nossa própria vida. A gente não precisa ir muito longe, porque nós somos capazes de ir à igreja, ir a um lugar onde se louva o Senhor de domingo, passar tempo com irmãos, ouvir uma pregação que confronta os nossos caminhos pecaminosos, chorar por dentro, se arrepender, e assim que a gente sai da igreja, muitas vezes a gente é capaz de responder de forma desonrosa ao nosso cônjuge, brigar no trânsito, fazer algo que você sabe que é errado. Quantas vezes eu já fiz isso? Saí da igreja, saí do momento que eu meditei sobre a palavra e no segundo seguinte já meti o pé na jaca. E essa ideia mesmo numa era de tanto conhecimento, tanta informação, parece que existe um abismo irreconciliável entre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vive. Na teoria a gente sabe o que fazer. A gente sabe, mas na hora de viver, a gente é facilmente guiado pelas nossas emoções, levados a agir conforme o que a gente acha que é certo. E isso é o que nos leva a uma vida de aprisionamento. E isso nos aprisiona, porque nós somos feitos escravos de nós mesmos. Escravos das ações de outras pessoas que nos impulsionam a fazer outras coisas, nos levam a querer resolver a situação com a nossa própria mão, escravizados pelo pecado, que nos convida a cada situação a viver como se Deus não existisse. Por isso o salmista pede por entendimento. Não por um entendimento meramente técnico, não algo teórico apenas, porque ele deseja ver as coisas do ponto de vista de Deus. Como que Deus vê as coisas? Ele anseia por uma cosmovisão bíblica. Ele não quer ser mais levado pelo seu próprio entendimento, pelo que ele acha, pelo que ele sente, mas sim pela palavra de Deus. Por isso que ele pede. Por isso que ele pede uma e outra vez. E ele sabe que essa é a única forma de ser liberto. Ele sabe que essa é a única forma de libertação. O conhecimento que o mundo propõe nunca conseguiria libertá-lo. E essa é a oração que Deus ouve. É uma oração submissa, é uma oração ousada, que pede por entendimento, pede por libertação, segundo a sua palavra. Porém, a gente deve perceber, em direção ao segundo ponto do sermão, que essa vida de oração não é uma vida estática. A gente não pode pensar, não, eu vou arrumar tudo o que eu tenho para resolver,
Eu vou me preparar primeiro, eu vou me trancar num quarto, eu vou fazer o que eu preciso fazer primeiro, vou me desvencilhar do que eu preciso me desvencilhar, vou abandonar o que eu preciso primeiro, e depois eu vou em adoração a Deus. Eu não estou preparado ainda. Quando estiver pronto, eu vou. Quando eu achar a motivação correta, eu vou. Assim não dá. Assim não dá. Pelo menos através do texto a gente vê que não é assim. Não dá para esperar que tudo esteja nos trilhos para começar essa jornada. É uma vida de adoração enquanto você vai andando com Deus. Enquanto você caminha com Deus. Se você colocar seus olhos sobre o versículo 171, e o próximo, a gente vê esse segundo ponto. Que o salmista, enquanto caminha, a sua vida é uma vida de adoração. Os seus lábios, a sua língua procuram glorificar os efeitos que a palavra de Deus tem na sua vida. Veja nos versículos. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinam os seus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Como que a gente pode sair então do ciclo de inconstância na nossa vida? Entendendo que a nossa vida é feita para proclamar e expressar que a palavra de Deus é maior e muito mais bela do que qualquer outro tipo de conhecimento. Esse é o objetivo da nossa vida. Maior do que qualquer outro Deus, frente ao ensino de Deus, a nossa vida responde em adoração. A nossa vida deve responder em adoração. A gente pode ver, por contrário, que não é uma adoração mecânica. Não dá para ser uma adoração mecânica. A gente vê isso muito claramente em Isaías 29, no versículo 13, que está escrito: esse povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honra. Porque aqui está tudo legal. Mas de repente, o seu coração está longe de mim. E aí? Por isso não se engane que você pode ter uma vida de adoração diante de Deus, de boca para fora. Não pense que dá para fingir diante de Deus. Não pense que você pode fabricar por seu esforço próprio. Não dá. Não dá. É algo que vem das mãos do próprio Deus. A gente adora a Deus de forma sincera. Sabe quando? Quando o seu amor, quando a sua beleza nos impacta e nos enche de tal forma que extravasa para uma vida de adoração. É aí que se torna sincera. E esse é o pedido incessante do salmista. Esse é o pedido incessante. Ele pede por 176 versículos, para que a palavra de Deus seja tudo na vida dele. Ele pede porque ele foi impactado por esse amor e deseja que tudo na vida dele seja pautado nesse amor e na sua palavra. Ele sabe que sem essa paixão por Deus, a sua vida não será de genuína adoração e viverá em ciclos. E nós, quem aqui já desejou alguma coisa assim, incessantemente? Quem aqui já teve algo que falou: nossa, como eu quero isso? Seja um objeto, seja uma pessoa. Quem nunca? E o que você ia dormir e o que você acordava pensando quando aquela coisa estava na sua mira, estava perto? Você acordava pensando naquilo, você ia dormir pensando naquilo. Porque era o que você mais desejava. Quanto esforço você estava disposto a dispensar para ter aquilo, para conseguir aquilo. Sono, dinheiro, o que for. E aí vem a questão: o quanto que nós ansiamos para sermos salvos do pecado? O quanto nós ansiamos sermos libertos do pecado na nossa vida? Isso de fato te incomoda? Te traz algum incômodo no seu coração? Que as pessoas ao seu redor, sua família, sofra pela sua falta de domínio próprio? Pelo menos te dá algum incômodo? Te incomoda um pouco que você não consiga controlar suas emoções na menor das mudanças? Te traz um mínimo de incômodo? Que no dia a dia você se assemelhe mais à imagem do mundo do que à imagem de Deus? E
Se isso não te incomoda, eu não sei o que mais vai te incomodar. Mas se isso te incomoda, meu irmão, minha irmã, você deve clamar e ansiar mais do que tudo o que você já desejou na sua vida. Porque Deus ouve a nossa voz, o nosso clamor. Deus nos ouve do nosso clamor. Por isso a gente precisa pedir de forma desmedida por essa paixão que Deus nos dá. Porque essa realidade, quando esse amor de Deus vem sobre nós, ele extravasa para fora de nós. Ele extravasa. E aí a gente vive uma vida de missão. Porque todos à nossa volta vão perceber que Deus é grande. Todos vão perceber que é maior do que os bens que o mundo promete. Por meio da nossa vida, eles vão desejar o nosso Deus. Você não vai conseguir conter. Você não vai conseguir se calar. Porque essa vida de adoração diante de Deus, quando Ele nos ensina e nos dá paixão pela Sua palavra, cresce em nós de forma desmedida. Por isso nós adoramos no caminho. Por isso a gente não precisa esperar para a virada do ano, para tomar uma decisão ou uma motivação maior. O seu amor, o amor de Deus impacta a nossa vida de tal forma que mesmo que a gente erre no caminho, mesmo que aquele plano que você tinha tanta certeza que não ia falhar, você fale, a gente se levanta de novo. E a gente continua vivendo para Ele. Não precisa esperar o próximo ano. E em direção ao último ponto, que eu vejo que é o que fecha tudo isso, é o grande clímax do Salmo 119, é que a gente pode espernear o quanto a gente quiser diante de Deus, ou diante da situação. A gente pode demandar, a gente pode gritar, a gente pode chorar, a gente pode buscar infinitas fontes de motivação, mas se o nosso pastor, ele não vier ao nosso encontro, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Porque a gente depende completamente de que ele nos busque. E aqui a gente tem boas novas. Nós temos um pastor que se compadece de forma desmedida de nós. A gente vê no versículo 173 ao 76 que o salmista segue com a mesma ideia. Essa ideia de como uma ovelha perdida e machucada, pedindo ajuda para que o seu pastor a venha socorrer. A gente vê essas palavras, essas expressões. Venha tua mão socorrer-me, suspiro por tua salvação, ajuda-me, ando errante. E aqui, a cada um destes versículos, a gente pode ver características do nosso bom pastor. O pastor que socorre, o pastor que salva, o pastor nos ajuda, o pastor vem à procura. Esse é o verdadeiro pastor. E em cada clamor por esse pastor, o salmista deixa claro que o seu coração anseia pela palavra. Se você vê nas entrelinhas. Mas, inevitavelmente, ele precisa que esse pastor venha o socorrer. E repare como ele termina o salmo, porque, de novo, aqui está o ponto auge desse texto. Eu ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. E ele pede incansavelmente, por 176 versículos, ele pede incansavelmente, mas no final, ele reconhece que sem o seu pastor, sem que ele venha socorrer, nada do que ele pediu vai ser realizado. E nós, e quanto a nós, frente ao nosso estado desgarrado, humilhado, carente, a gente precisa desse bom pastor. Um pastor que nos socorre, um pastor que nos salva, que nos ajuda, que vem à nossa procura e nos tira desse ciclo incansável. Porque quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes nas nossas vidas, esse abismo entre querer fazer o bem, de acordo com a palavra, e o pecado parece irreconciliável. Às vezes pela nossa explosividade, pelas nossas palavras duras, pela nossa impaciência, pela nossa frieza, ou aquela procura por anestesia, compulsões, pecados escondidos. E quem nos pode socorrer dessa desesperança de ciclos de pecado? E somente há um que pode, somente um é capaz de nos encontrar no nosso pior lugar de angústia, de necessidade, e esse é Cristo.
E esse é Cristo. Cristo vai ao nosso encontro. É Ele que vai ao nosso encontro. Ele é o bom pastor que vai atrás das suas ovelhas. Ele nos encontra no nosso estado de pecado, quando mais precisávamos dele, quando mais exaustos estávamos e desejosos por voltar para casa. Nenhum outro encontraria a gente no mesmo lugar. Assim como Cristo foi em busca daquela mulher samaritana em João 4, que ela, num ciclo pecaminoso sem fim, como uma ovelha desgarrada, Cristo foi em busca dela e usou a vida dela para avançar o seu reino. O Deus que procura e envia o Cristo, que resgata o seu povo. O Deus que procura envia o Cristo, que resgata o seu povo. E esse é o nosso bom pastor. E esse é o desejo incessante do salmista. Ele pede de forma incessante para que a sua vida não gire em torno de ciclos pecaminosos intermináveis. Ele clama porque sabe que a salvação somente virá quando seu Salvador vier buscá-lo. E nós temos esse Salvador amoroso, meus irmãos. Nós temos um pastor que se compadece de nós de forma desmedida. E aqui fica o meu convite a você nessa noite, a nós e a mim também, que a nossa vida de oração e entendimento pela palavra, a cada dia, demonstre que nós aguardamos incessantemente pela salvação daquele que é mais valioso do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Que nós peçamos incessantemente, meus irmãos, assim como o salmista pediu nesse salmo mais longo da Bíblia. Por isso, porque nós aguardamos ansiosos, esperançosos, pelo seu cuidado, pelo seu livramento. Mas não somente isso hoje, mas também pela sua vinda final. Nós aguardamos esperançosos, onde com Ele nós estaremos e do nosso tesouro desfrutaremos eternamente. Por isso eu quero deixar três pontos para refletir e praticar. Primeiro, devemos lembrar da oração que Deus ouve. Lembrar que não saímos do nosso ciclo pela nossa força, pela nossa eloquência, pela nossa motivação, por truques. A gente se achega ao nosso Rei em submissão, em ousadia. E a gente clama por duas coisas principalmente: entendimento e livramento, segundo sua palavra. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que vivemos aumentando a glória de Deus no caminho. Nós não buscamos uma adoração mecânica, de boca para fora. Essa é a realidade. Enquanto nós caminhamos, nós pedimos que Deus nos ensine e faça a sua lei se tornar a fonte da nossa alegria. Porque quando isso acontece, a glória de Deus aparece na nossa boca, aparece na nossa vida, e todos à nossa volta são impactados. E por último, em terceiro lugar, nós lembramos que temos um pastor que se compadece de forma desmedida. Nós reconhecemos que andamos errantes como ovelhas desgarradas. E por isso a nossa esperança não está no agora vai, esse ano promete, mas em Cristo. Ali está a nossa esperança, nele está a nossa esperança. Porque Ele é o pastor que socorre, Ele é o pastor que salva, que ajuda e que vem à nossa procura. E é Ele quem nos tira desse ciclo. Amém? Oremos. Grandioso Pai, como dependemos de Ti, Deus. Dependemos de Ti, Deus, porque se dependesse de nós, Pai, nós somos tão falhos, tão inconstantes nessa jornada, Pai. E pedimos, Deus, pela Tua salvação. Nos ajude, Deus, nessa jornada, nesse novo ano, Pai, a nos achegarmos a Ti, a Te ansiarmos, a Te desejarmos mais do que a tudo, Pai. Que a nossa vida seja completamente para Ti a cada dia, Deus. Nos ajude, Pai, a clamar a Ti, a não fugir por os mesmos lugares, as mesmas antigas fontes, as mesmas
coisas, os mesmos vícios. Nos livre, Pai, desse ciclo que não acaba. Nos livre, Pai, nos livre. Por isso peço, Pai, por mim, pelos meus irmãos, para que nos voltemos a Ti e vivamos para Ti, aguardando a Sua salvação. E gratos somos porque nós temos essa salvação em Ti. Nós temos a quem clamar e sabemos que o Senhor nos ouvirá. Por isso pedimos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém.